Olá, pessoal. A aula de agora é sobre fisiologia masculina. Então, vamos lá. Veja bem, a fisiologia masculina é abordada em três subdivisões principais, que é formação do espermatozoide, que é o que nós chamamos de espermatogênese, regulação das funções reprodutoras masculinas por vários hormônios, e o terceiro tópico, que é realização do ato sexual masculino. Nós vamos focar aqui nos dois primeiros tópicos, que se refere à espermatogênese, que consiste na formação de espermatozoide nos túbulos seminíferos dos testículos, e a regulação dessas funções reprodutoras por hormônios, tá certo? A terceira subdivisão, vocês vão estudar no terceiro semestre, ou é quarto, com a professora Daniela Almeida, quando vocês estudarem um caso que fala sobre disfunção erétil masculina. Então, aqui tem uma parte do aparelho reprodutor masculino, uma parte da anatomia desse aparelho reprodutor, né, uma visão geral, onde vocês podem visualizar a próstata, a uretra, tecido erétil, prepúcio, bexiga, enfim, que vocês vão estudar na anatomia. E aqui na fisiologia, nós iremos fazer um destaque para os túbulos seminíferos. Então, eu tenho um material que eu vou passar para vocês, onde vocês vão identificar essas estruturas. É bem bacana, tem um corte transversal do túbulo seminífero, tem as células que fazem parte da parede do túbulo seminífero. Então, tem as células de Sertoli, tem os espermatozoides em várias fases de desenvolvimento. Isso é importante para melhorar a visualização das coisas, tá certo? Então, aqui desta imagem, saber que a espermatogênese, ou seja, a formação do espermatozoide, ocorre aqui, ó, que são esses túbulos seminíferos que estão localizados no testículo. E o espermatozoide maduro, todo prontinho, ele possui uma cabeça e uma cauda, né? Nós já vimos na aula de fecundação, na aula de reprodutor feminino, na verdade, né? E a gente falou um pouco da fecundação, que a cabeça do espermatozoide possui uma região chamada de acrossomo, com enzimas proteolíticas que digerem proteínas. A principal enzima proteolítica que atua na fecundação, na fertilização, é a hialuronidase, né? Que sai ali digerindo coroa radiada, zona pelúcida e participa da reação acrossômica realizada pelo espermatozoide, né? Para fecundar o ovócito, certo? Então tá, aqui tem uma informação também que é importante, ó, que os testículos se localizam fora do abdômen para promover resfriamento do tecido. Por quê? As enzimas que participam da espermatogênese, ou seja, da formação do espermatozoide, elas não funcionam bem na temperatura normal do corpo, que está por volta de 36,6 graus Celsius. Então, por isso, os testículos ficam fora do abdômen para que essa região seja mais fria do que o corpo e, assim, as enzimas que participam da espermatogênese possam atuar na sua máxima atividade na produção desse processo aí, dos processos. Então, a puberdade masculina acontece, né, o início dela é exatamente igual à espermatogênese feminina, ou a puberdade feminina, perdão, a puberdade feminina. Como assim, prof? Em determinada fase da vida,
o hipotálamo começa a produzir o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio vai para a adenipófise através de capilares e lá estimula a produção de FSH e LH. Então, até aqui, tudo bem igual como acontece na menina. A partir daqui, da produção de FSH e LH, é que a reprodução masculina vai mudar. Por quê? Porque FSH e LH no corpo dos meninos têm células-alvo diferentes. Então, FSH no homem, no menino, vai atuar nas células de Sertoli, enquanto LH vai atuar nas células de Leydig, né? O menino não tem folículo, então não vai ter desenvolvimento de folículo por conta da presença desses hormônios. Vai ter ativação de células de Sertoli e células de Leydig, cada uma com sua função voltada para a produção do espermatozoide. Então, o menino, quando nasce, ele tem uma grande quantidade de células germinativas primordiais localizadas no testículo, que vão aí se diferenciar e formar espermatogônia, que são células do aparelho reprodutor em seu estágio mais simplesinho, né? Espermatogônia. E aí, à medida que os hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, são produzidos no corpo do menino, a espermatogônia ela vai começar a se diferenciar e gerar espermatozoide maduro. Então, ela vai passar por vários estágios de diferenciação. A espermatogônia se divide por mitose, né? Uma parte gera outras espermatogônias e outra parte vai se diferenciar em espermatócito primário, tá? Então, quando o espermatócito primário é gerado, ele vai desenvolver a primeira divisão meiótica, espermatócito primário, primeira divisão meiótica. E aí vai dar origem ao espermatócito secundário. O espermatócito secundário, por sua vez, vai realizar a segunda divisão meiótica e vai dar origem às espermátides. Aqui, gente, nas espermátides, nós já teremos a divisão do cromossomo sexual, X ou Y, que vai dar origem ao sexo do embrião, tá? Então, essas espermátides, já com a definição do espermatozoide, do cromossomo, já com a definição do sexo do embrião, vai se diferenciar em espermatozoide maduro, que vai ser a célula, né, haploide N, com 23 cromossomos, que vai fecundar o ovócito, certo? Então, vamos lá. Existem vários hormônios que participam da da espermatogênese. Entre eles, alguns mais importantes. O LH, que nós já vimos no slide anterior, que é o hormônio luteinizante, que atua nas células de Leydig, estimulando as células de Leydig a produzirem testosterona, tá? A testosterona é um hormônio também importante no aparelho, produzido pelo aparelho reprodutor masculino. Ele participa do desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Então, quando a gente olha para um homem que tem essas características bem evidentes, o que é que a gente vê? Pelo no corpo, barba, né? Muitos músculos, mais músculo do que mulher. Que mais? Coisas que a gente também não vê. Os ossos do homem são mais densos. Tudo isso é muito por conta da testosterona no corpo do homem. Um outro hormônio é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Esse hormônio atua nas células de Sertoli e estimula a célula de Sertoli a produzir fatores de crescimento e substâncias que são importantes para gerar toda aquela cadeia de desenvolvimento, desde da espermatogônia até espermatozoide. Então, espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide, espermatozoide.
Então, o FSH estimula as células que envolvem toda essa cadeia de células em estágios diferentes de diferenciação. O estrogênio, como nós já vimos, é um hormônio muito importante voltado para a proliferação, proliferar, né? Então, no aparelho reprodutor masculino, ele também participa dessa divisão de células para gerar o espermatozoide. E o GH, que é o hormônio de crescimento, que é importante para a manutenção das atividades basais, ou seja, o mínimo de atividade ali, de atividade celular, para manter a produção do espermatozoide mantida por esse hormônio de crescimento, que é o GH. Tá? Então, aqui, essa imagem, que parece bem complexa, que tem bastante informação, traz muito do que a gente precisa saber sobre o sistema reprodutor masculino. Então, aqui, ó, como nós já vimos, GNRH, produzido pelo hipotálamo, atuando na adenohipófise, estimulando a produção de FSH e LH. Então, pensando em meninos, a partir daqui vai ter uma diferença, ó. O LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona. Uma parte da testosterona vai gerar os efeitos secundários no corpo, como já dito, o que confere característica sexual masculina, barba, pelo no corpo, aumento de libido, voz grossa, enfim. A outra parte, então essa parte aqui vai circular pelo corpo do homem. A outra parte da testosterona vai em direção ao túbulo seminífero, tá? Vai em direção ao túbulo seminífero e vai estimular as células de Sertoli a estimular aqui, ó, o desenvolvimento do espermatozoide, tá certo? Só que como a testosterona é um hormônio esteroide, hidrofóbico, tem medo de água, né? Não é transportado livremente em meio aquoso, ele vai precisar de uma proteína para poder deslocar ele até o túbulo seminífero. O nome dessa proteína é chamada de proteína ligadora de androgênio. Então, a BP é uma proteína que transporta a testosterona em direção ao túbulo seminífero e, com isso, estimula as células de Sertoli a desenvolverem os espermatozoides, tá certo? À medida que as células de Sertoli, que são essas roxinhas aqui, estimulam o desenvolvimento dos espermatozoides, que está nessa cadeia, elas produzem várias substâncias, entre elas a inibina. Então, aqui a gente já chegou aqui, a gente já viu isso aqui tudo, né? Já chegou até aqui. Então, o testículo, onde tem a célula de Sertoli, enfim. Então, essa inibina é um produto da atividade das células de Sertoli. E o que é que a inibina faz? Ela realiza um feedback negativo no eixo, tanto no hipotálamo como na hipófise, para reduzir o estímulo para a produção de espermatozoide. Como assim, prof? Ou seja, vamos lá, se a inibina aumenta, isso quer dizer que tem espermatozoide sendo produzido. Se tem inibina, tem espermatozoide sendo produzido. Então, a inibina inibe o estímulo da produção de espermatozoide para evitar que haja excesso. E toda vez que a gente tem um controle, que a gente tem um equilíbrio, a gente chama isso de feedback o quê? Negativo. Então, é por isso que a inibina, ela realiza um feedback negativo, porque à medida que ela está sendo produzida, ela inibe FSH e LH. Aí, digamos que, em resposta ao aumento de inibina, FSH e LH reduz e essa célula diminui a produção de espermatozoide. Então, consequentemente, a inibina vai reduzir. Com a redução de inibina, isso também realiza um feedback negativo no eixo hipotálamo e hipófise, fazendo com que FSH e LH volte a ser produzido, e aí essas células voltem a aumentar a velocidade, a produção de espermatozoide, volte a produzir inibina e assim sucessivamente. Então, essa questão da inibina traz um controle aí de feedback negativo, tá? Então, sobre as células de Sertoli, ó, que são essas células aqui piramidais, né, que tem uma base mais achatada, à medida que ela se aproxima do lúmen do túbulo seminífero, elas ficam mais afuniladas, vamos dizer assim.
Então, essas células de Sertoli, que também podem ser chamadas de células sustentadoras ou sustentaculares, envolve espermatogônia durante o desenvolvimento do espermatozoide, SPTZ, espermatozoide. Então, espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide, espermatozoide. E durante toda essa cadeia de desenvolvimento, a gente vai ter aqui uma célula de Sertoli, que tem a função de nutrir, de secretar proteínas, hormônios, né, tanto inibina como ativina, que vai estimular ou inibir o eixo para manter a atividade de espermatogênese, né, normal, fatores de crescimento, enfim, são células importantíssimas para a manutenção da vida dos espermatozoides. Além disso, gente, as células de Sertoli, elas formam uma barreira na membrana basal, próxima aqui, ó, dos vasos sanguíneos. E essa barreira é chamada de barreira hematotesticular. Vamos para o nome, hemato de sangue, testicular de testículo. Então, como é essa barreira? Eu vou até passar aqui só para vocês terem uma noção melhor. Então, aqui, ó, zona de oclusão e tal, e tal. Vendo aqui? Zona de oclusão, essa parte roxinha aqui toda. E aqui embaixo tá a parte basal da célula, e aqui onde o mouse está passando, minha mãozinha, está passando, sangue, né? Tem capilares sanguíneos aqui onde está passando sangue. Então, vamos lá. Algumas substâncias que passam pelo sangue são tóxicas e não podem alcançar o espermatozoide, porque senão ia gerar morte. Assim como os espermatozoides, após serem produzidos, não podem ir para a corrente sanguínea, porque vai gerar, na verdade, se isso acontecer, inflamação, tá? Ele vai ser reconhecido como um corpo estranho, isso vai gerar uma reação inflamatória muito intensa. Para evitar que substâncias tóxicas do sangue matem espermatozoides e para evitar que espermatozoide atravesse a célula de Sertoli e alcance a corrente sanguínea, o testículo do homem desenvolveu essa barreira hematotesticular, formada por proteínas que formam zonas de oclusão e que vai impedir realmente esse trânsito de material entre o sangue e o testículo. Então, é por isso que as células de Sertoli formam uma barreira na membrana basal, chamada de barreira hematotesticular, que é formada através de junções oclusivas, tá certo? Em cada coluna tem uma única célula de Sertoli, que se estende da base até o lumen. Então, aqui a gente vê uma única célula de Sertoli, que se estende da base até o lumen, envolvendo várias células em desenvolvimento. É isso. Então, aqui tem a célula de Sertoli, aqui também tem célula de Sertoli, tá? Ok, essas divisões aqui das células reprodutivas masculinas, de espermatogônia até espermatozoide, acontece em torno de 65, 74 dias. Então, assim, não é assim, a cada 65, a cada 70 dias, 65 dias, a cada 70 dias, vai gerar uma leva de espermatozoide, como acontece na mulher, né? Por exemplo, que ela ovocita uma vez por mês e um ciclo de 28 dias. Não. O tempo todo o homem está produzindo espermatozoide. Então, ele está produzindo espermatozoides fresquinhos todos os dias, todos os dias. A partir do início da puberdade, o homem está produzindo esses espermatozoides fresquinhos. Mas, assim, do início do processo de espermatogônia até espermatozoide maduro, isso gera aí aproximadamente 74 dias. Lembrando que as divisões, elas se iniciam da base das células de Sertoli em direção ao lumen, que vocês já sabem que é a luz do túbulo seminífero, tá certo? Então, na puberdade, o menino começa a produzir espermatozoide, e essa produção ela gera em torno de 65, 70, 74 dias, vai depender da literatura que vocês forem estudar. Aqui nós já vimos, ó, a parte, né, mais funcional, voltada para a fisiologia do espermatozoide, o acrossomo, que é essa região onde tem as enzimas digestivas, especialmente a hialuronidase, tá? E as células de Leydig, prof? As células de Leydig, que também são chamadas de células intersticiais ou células intersticiais de Leydig.
Uma importantíssima informação é que as células intersticiais de Leydig, elas estão no interstício, elas estão aqui, ó, do lado de fora, elas não estão na parede do túbulo seminífero, elas estão do lado de fora, tá? Então, estão localizadas no interstício dos túbulos seminíferos, secretam testosterona, são estimuladas pelo LH, hormônio luteinizante, e produzem testosterona em resposta à presença do LH, tá? Importante para o desenvolvimento embrionário e na puberdade. Então, lá no desenvolvimento embrionário, quando nós estudamos a aula de gestação e parto, inclusive, nós vimos que tem um hormônio importante que ajuda na produção, que é importante na produção de testosterona no embrião do sexo masculino, que é o beta-HCG, né? Então, o primeiro hormônio da gestação, o beta-HCG, estimula as células de Leydig do embrião do sexo masculino a produzir testosterona, que vai desenvolver o órgão sexual masculino. Então, essa testosterona se difunde facilmente para o lúmen e para todo o organismo, sendo que quando ela vai para o lúmen, ela vai carregada principalmente pela proteína ligadora de androgênio, tá certo? Ok. Olha, durante o desenvolvimento fetal, o menino produz testosterona. Depois que ele nasce, ele produz testosterona até aproximadamente 1 ano de idade e depois ele para. Ele não produz mais testosterona. Sendo que essa testosterona da fase embrionária e no período pós-natal, ela não vem associada de espermatogênese, tá, gente? Nesse período aqui, o menino não produz espermatozoide. É só para realmente organizar ali, desenvolver o órgão sexual masculino, enfim. Aí depois, na puberdade, né, aí vai variar, né, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, que o menino volta a produzir testosterona e agora sim acompanhada de espermatozoide, da produção de espermatozoide. Essa espermatogênese, ela tem o seu auge na fase adulta, mas é esperado que durante a velhice, essa produção de espermatozoide reduza. Então, aqui tem alguns dos efeitos da testosterona, tá? Promove a descida dos testículos e distribuição de pelos, né, corporais. Influencia no equilíbrio hidroeletrolítico, que o homem tem bastante massa muscular, então é necessário que ele esteja bem hidratado e com os eletrólitos também em dias, porque é o eletrólito que vai é o eletrólito que vai segurar água no corpo. A testosterona torna a pele do homem mais espessa, mais grossa. Então, é por isso que a pele do homem é mais resistente do que a pele da mulher, fisiologicamente, uma vez que ele produz mais testosterona, tá certo? Além disso, eu já falei sobre o desenvolvimento muscular, o homem tem mais músculo do que a mulher, por conta também da maior quantidade de testosterona. A matriz óssea, os ossos do homem são mais densos, tem mais cálcio e naturalmente são mais fortes do que o osso da mulher. E eu falo que eles são mais resistentes a impactos, né? Atividade de alto impacto, por exemplo, o homem mais resistente, esses esportes de luta, essas coisas. Se ele tem mais músculo por conta da testosterona, ele tem mais atividade metabólica basal. Então, quando o homem está em repouso, relaxando, ele tem uma atividade maior do corpo dele e necessariamente ele também vai ele vai precisar de mais hemácias para poder fornecer oxigênio para esse tecido que está trabalhando bastante. E aqui eu repeti de novo o equilíbrio hidroeletrolítico, que vai aumentar a reabsorção de sódio nos túbulos renais e que vai tornar esse tecido mais hidratado, que é necessário por conta do metabolismo, tá certo? Ok, aqui as diferentes fases da função sexual masculina refletida pelas concentrações médias de testosterona plasmática da linha vermelha e pela produção de espermatozoide na linha azul em diferentes idades, tá? Ok. E aqui, só para não dizer que eu não falei nada sobre essa parte mais voltada para a aula de tecido erétil, né? Que aqui o homem também apresenta três glândulas que são importantes para
produzir substâncias que vai manter a viabilidade do espermatozoide, principalmente após a ejaculação. Então, ele tem aí um período de viabilidade entre 1 e 2 dias. Então, essas glândulas produzem frutose, ácido cítrico, substâncias que participam da coagulação, fatores de crescimento, enfim, várias substâncias que vão manter esse espermatozoide ativo, mesmo depois da ejaculação, por aproximadamente uns 2 dias. Então, são três, né? Tem a vesícula seminal, tem a próstata e tem a glândula bulbo-uretral. Sendo que dessas três, a próstata é a que tem um significado clínico maior, porque ela pode ser tocada no exame de toque, né? E hoje, como a expectativa de vida é maior, a gente tem homens aí muito bem, de 70, 80, até 90 anos, homem fértil até de 90 anos. E assim, à medida que esses homens vão envelhecendo, é natural, é esperado que a próstata aumente de tamanho. Então, quando tem alguma alteração no exame laboratorial, é necessário acessar essa próstata através do exame de toque para ver é, a morfologia dela e, eventualmente, fazer uma biópsia para poder estar monitorando o crescimento dessa próstata e ver se ela tem alguma relação, principalmente com um câncer, né? Uma hiperplasia, que é o que a gente chama de hiperplasia maligna, tá? Então, quando tem algum problema na próstata, isso pode gerar, pode ser, né, indício de câncer ou não, uma hiperplasia apenas benigna, normal, esperada da idade, mas também pode gerar dificuldade para urinar, ejaculação retrógrada, entre outras situações. Então, aqui tem um resuminho dessa aula, tá? Que é a espermatogênese, resumo, né? Acontece nos túbulos seminíferos dos testículos, é estimulada pelo eixo hipotálamo-hipófise durante a puberdade, que varia entre 12 e 14 anos, 13, 10, depende da literatura, né? Que inicia-se aos 13 anos e reduz durante a velhice. Durante a divisão meiótica, é determinado o sexo que cada espermatozoide vai gerar, como nós já vimos lá. Quando as espermátides são geradas, ali a gente já sabe qual sexo que cada espermatozoide vai originar. Alguns hormônios estão diretamente relacionados com a espermatogênese, que não tem o GNRH, mas GNRH, LH, FSH, estrogênio, testosterona e hormônio do crescimento. É importante também dizer que somente após o espermatozoide permanecer no epidídimo por volta de 18 a 24 horas, é que ele vai desenvolver a capacidade de mobilidade, que é isso, que ele vai estar habilitado a nadar, né? Porque depois da ejaculação, o espermatozoide tem que nadar e ir em direção à ampola para poder encontrar o ovócito e fecundar. Então, ele fica dentro do túbulo seminífero ali, né? Ele é produzido, perdão, no túbulo seminífero e fica ali no epidídimo armazenadinho, desenvolvendo a sua capacidade de nadar, mas ele ainda não nada. Ele só nada depois que ele é ejaculado e que o pH da vagina se combina com o pH do sêmen, né? Se tornando um pH levemente alcalino ou neutro, e que vai fazer com que esse espermatozoide nade em direção à ampola e fertilize o ovócito, certo? Então, é isso. Até mesmo porque dentro do epidídimo tem várias proteínas inibitórias que inibem essa mobilidade. Habilita, você está capacitado para fazer, mas ainda não pode fazer. Reserva essa energia aqui só para depois da ejaculação. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula.